Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Jean Argenton e na aula de hoje aqui então, dando continuidade ao nosso curso de Geometria Plana, nós vamos estudar aqui os quadriláteros notáveis. Então vou começar aqui agora o nosso estudo sobre os quadriláteros notáveis. E eles são chamados aqui de notáveis porque esses quadriláteros, pessoal, eles possuem algumas características especiais, tá? Nós chamamos essas características aqui de propriedades. Então vamos começar conhecendo aqui quais são então esses quadriláteros notáveis. O primeiro deles, pessoal, é o trapézio. Então, os quadriláteros que mais se destacam no estudo de geometria plana são aqueles que possuem pelo menos um par de lados paralelos. Esses quadriláteros são chamados de trapézios. Então, aqui estão os trapézios, pessoal. E os trapézios, então, são aquelas figuras que possuem pelo menos um par de lados paralelos. E quer dizer lados paralelos? Quer dizer esses dois ladinhos aqui, pessoal, olha só, que eles têm a mesma distância um do outro, tá? E se a gente prolongasse esses lados aqui, ó, para cá e para cá infinitamente, esses dois ladinhos aqui, ó, eles nunca se encontrariam, tá? Eles seriam como os trilhos de um trem, tá? Eles nunca se encontram. Então, esses dois lados aqui são chamados de lados paralelos. E o trapézio é essa figura, então, que ela tem pelo menos um par de lados paralelos. Então, no trapézio, esses lados que são os paralelos aqui, ó, nós chamamos eles de bases. Uma base maior e uma base menor. E aí, pessoal, a distância que vai aqui da base maior até a base menor do trapézio, nós chamamos essa distância de altura, tá? A altura aqui formando um ângulo de 90 graus, então, com as bases. Tá bem? Então, pessoal, então aqui a gente temos base maior, base menor, a altura, que é a distância que vai de uma base até outra, e sempre que a figura tiver pelo menos um par de lados paralelos, essa figura então é chamada de trapézio. Dentro do trapézio, nós temos algumas classificações. Porque o trapézio, ele pode ser desse jeitinho aqui, mas ele também pode ser assim, ó. Ele pode ter um lado dele aqui, ó, que forma ângulos de 90 graus. Estão vendo aqui? Aí, quando isso acontecer, esse trapézio vai ter um nome diferente, que vai ser o trapézio retângulo. Retângulo, né, porque ele tem esses dois ângulos retos aqui. E também, o trapézio pode acontecer dele ser assim, tá? Então, ele tem aqui, de novo, as bases maior e menor, né, que são os lados paralelos. Só que os lados que não são paralelos, eles podem ser assim, ó, iguais, tá? Eles têm a mesma medida. E se isso acontecer, se esse ladinho aqui tiver a mesma medida que esse ladinho aqui, aí nós chamamos esse trapézio aqui, ó, de trapézio isósceles, tá bem? Então, isso aqui, pessoal, é a nossa primeira figura. E só apresentar aqui para vocês, então, o trapézio. E a nossa segunda figura aqui, pessoal, é o paralelogramo. E o paralelogramo, ele é todo trapézio que apresenta dois pares de lados paralelos. Como assim dois trapézios? Trapézio eu tinha mostrado antes, né, pessoal? Só que o trapézio, eu não falei para vocês que ele tem pelo menos um par de lados paralelos, que é o que nós chamamos de base do trapézio, né? Só que esse aqui é um trapézio especial, pessoal. Quando o trapézio ele tem dois pares de lados paralelos, aí nós mudamos o nome dele. Nós chamamos ele, ó, de paralelogramo. E se a gente reparar aqui essa figura, ela tem dois pares de lados paralelos, ó. Este ladinho aqui, ó, ele é paralelo ao ladinho aqui de cima, e esse lado aqui, ó, ele é paralelo a este lado aqui. Então, sempre que isso acontecer, nós tivemos dois pares de lados paralelos, aí nós mudamos a nossa figura aqui para paralelogramo. Então, aqui nós temos, ó, que o lado AB, que é esse ladinho aqui em cima, ele é paralelo, então, ao lado DC. Esse símbolozinho aqui, com essas duas retinhas aqui, significa paralelo. E nós temos também, ó, aqui, AD é paralelo aqui, então, ABC, tá bem? Então, dois pares de lados paralelos, mudamos o nome do trapézio para paralelogramo. Além do paralelogramo, nós temos também o retângulo. E o retângulo, ele é todo paralelogramo que possui os quatro ângulos internos retos. Então, nós vemos que paralelogramo é toda figura, então, que tem dois pares de lados paralelos. Então, se a gente for reparar aqui, ó, esse aqui também é um paralelogramo, né? Ó, o lado AB aqui, ó, ele é paralelo ao lado DC, tá? E o lado AD é paralelo ao lado BC. Só que além de serem paralelos, os ângulos formados aqui, ó, são todos ângulos retos, né? São todos ângulos de 90 graus. Então, como todos os ângulos são retos, é por isso que essa figura aqui então, é chamada de retângulo. Então, é um paralelogramo especial, né? Com todos os ângulos retos, que nós mudamos o nome para retângulo. Além do retângulo, nós temos também aqui o losango. E o losango é todo paralelogramo que tem os quatro lados congruentes entre si. Então, o losango, pessoal, ele também é um paralelogramo. Ele também tem, ó, dois pares de lados paralelos. Então, olha só o lado AB, ele é paralelo ao lado DC. E o lado aqui, ó, AD, é paralelo ao lado BC. Então, dois pares de lados paralelos é paralelogramo. Só que ele também é um paralelogramo especial, por quê? Todos os ladinhos dele aqui, ó, são iguais, tá bem? Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Esse aqui quer dizer que os lados têm todas a mesma medida. Então, aqui, ó, AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DA, todos têm a mesma medida. Sempre que isso acontecer, nós chamamos essa figura aqui, ó, de losango. Repara que eu não estou falando dos ângulos, tá, pessoal? Se todos os ângulos também fossem iguais, a todos os ângulos de 90 graus, aí essa figura seria um quadrado. Mas eu não estou falando dos ângulos, eu estou falando apenas dos lados. Então, o losango, ó, ele é toda figura, então, todo paralelogramo, que possui todos os lados iguais, mas não necessariamente possui os ângulos iguais. Tome esse cuidado, tá bem?
Nossa próxima figura é o quadrado. E o quadrado, agora sim, ele é todo paralelogramo que possui os 4 ângulos retos e os 4 lados congruentes. Então o quadrado, pessoal, ele parece o losango. A diferença é que ele sim vai ter os ângulos iguais, tá? Então ele é um paralelogramo, ele tem o lado AB paralelo ao lado DC, ele tem o lado AD paralelo ao lado BC, então é um paralelogramo. Ele tem todos os lados iguais, então ele também é um losango, né? Porque o losango tem todos os lados congruentes aqui. Só que além de ter todos os lados congruentes, o quadrado ainda tem todos os ângulos retos, todos os ângulos iguais também, todos os ângulos de 90 graus, tá bem? Então isso aqui caracteriza o quadrado. Ele tem todos os ladinhos iguais, todos os ângulos iguais e é um paralelogramo. E vamos ver aqui agora, pessoal, as propriedades então dos quadriláteros notáveis. Eu apresentei para vocês todos os quadriláteros notáveis e vamos ver agora as propriedades deles, que é o que realmente torna eles notáveis, né? Que é o que torna eles especiais. E aqui como primeira propriedade, nós temos o seguinte. Em todo paralelogramo, dois lados opostos quaisquer são congruentes. Então aqui nós temos o paralelogramo, né? É aquela figura que eu apresentei para vocês, que tem dois pares de lados paralelos. Então aqui o lado AD é paralelo ao lado BC e o lado AB é paralelo ao lado DC. Então, dois lados paralelos. E a primeira propriedade, ela nos diz, pessoal, que em todo paralelogramo, dois lados opostos, pessoal, é lado que estão de frente um do outro. Então, lados opostos, quaisquer são congruentes. Ó. Então, o lado aqui, ó, AD, ele está de frente do lado BC. Então, esses dois lados aqui, eles possuem a mesma medida, tá? Esse risquinho aqui, que eles têm a mesma medida, eles são congruentes. O mesmo vale aqui para o lado ó, AB, ele está de frente do lado DC. Então, lados que são de frente, lados que são opostos, possuem a mesma medida, portanto, também são congruentes, tá? Então, lado AD congruente ao lado BC, lado AB congruente ao lado DC. Então, essa aqui é a primeira propriedade. Como segunda propriedade, nós temos a seguinte. O ponto de cruzamento das diagonais de um paralelogramo é o ponto médio de cada um deles. Então, aqui de novo o paralelogramo. Agora aqui nós vamos traçar as diagonais. E diagonal, pessoal, é aquele segmento ó, que vai de um vértice até o vértice oposto, né? Que vai até o vértice que está de frente, ó. Então, tracei o segmento de um vértice até o vértice que está de frente desse vértice. O mesmo vale para cá, ó. Tracei o segmento que vai de um vértice até o vértice oposto aqui. Quando eu traço as duas diagonais de um paralelogramo, o ponto médio de cada um deles é o ponto de cruzamento das duas aqui. Então, na hora que eu traço as duas diagonais, elas vão se encontrar num certo ponto aqui, que eu chamo esse ponto de M, tá? Só que esse ponto M, pessoal, ele também é o ponto médio das diagonais. Ele divide as diagonais em duas partes iguais. Então, essa parte aqui ó, é igualzinha a essa parte aqui, e essa parte aqui é igualzinha a essa parte aqui, tá? O ponto de cruzamento aqui, então, ele é o ponto médio das diagonais. Essa aqui, então, é a segunda propriedade dos quadriláteros notáveis. A terceira propriedade é, em todo paralelogramo, dois ângulos consecutivos quaisquer são suplementares. Então, aqui de nós temos paralelogramo, e aqui está dizendo, pessoal, que dois ângulos consecutivos quaisquer. Ângulo consecutivo, pessoal, é aquele ângulo que vem um depois do outro, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse ângulo aqui ó, que eu chamei de alfa, e logo depois aqui ó, veio o ângulo beta aqui em cima, não é? Então, como o ângulo vem logo depois do outro aqui, nós chamamos esses ângulos de ângulos consecutivos. E se a gente somar os dois aqui, ó, a soma dos dois dá 180 graus. Quer dizer que esses ângulos aqui eles são suplementares, tá? Suplementar quer dizer isso. Quando eu somo os dois ângulos, a soma deles dá 180 graus. Então eu fiz como exemplo aqui o ângulo alfa e o ângulo beta. Mas se fosse, por exemplo, aqui esse ângulo beta aqui e esse ângulo aqui, ó, tá? A gente vai ver que é o alfa também. Então se eu somar esses dois ângulos aqui, ó, também dá 180 graus. Pega esse ângulo e soma com esse, dá 180 graus. Sempre que você pegar dois ângulos então consecutivos, um ângulo que vem um depois do outro, soma os dois, sempre dará isso aqui. E essa aqui, ó, é a terceira propriedade. Como quarta propriedade, então, nós temos, em todo paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Hoje nós temos paralelogramo, e agora essa propriedade está dizendo o seguinte, pessoal. Se esse ângulo aqui eu disse que vale alfa, o ângulo oposto a ele, o ângulo que está de frente dele, que é esse ângulo aqui do vértice B, também vale alfa, tá? Então essa é a quarta propriedade. Se eu chamar esse ângulo aqui de beta, eu disse que ele vale beta, o ângulo que está de frente dele, que é esse ângulo aqui, também vale beta. Então, ó, em todo paralelogramo, os ângulos opostos, ângulos que estão de frente um do outro, são sempre congruentes, têm sempre a mesma medida, tá? São sempre ângulos iguais. E aqui, como nossa quinta propriedade, nós temos que as diagonais de um retângulo são congruentes. Então, olha só, nós vimos ali para cima as diagonais de um paralelogramo. E nós vimos que, quando a gente traça as diagonais, né, elas se encontram em um certo ponto que eu chamei de M, que ele é o ponto médio das diagonais. Então, isso também vale para o retângulo. Só que o retângulo, pessoal, ele tem uma coisa a mais ainda. Que as diagonais do retângulo elas também são congruentes. Ou seja, essa diagonal aqui, ó, que vai de D até B, ela tem o mesmo valor, até a mesma medida da diagonal que vai de A até C, tá? Só que isso só acontece, ó, para o retângulo, tá? Aquele paralelogramo que a gente viu ali que é meio tortinho, isso não acontece. A única coisa que vale, né, é que ela se encontra aqui no ponto médio e divide as diagonais em duas partes iguais. Isso vale tanto para o retângulo quanto para o paralelogramo. Mas no retângulo, além disso, né, as diagonais aqui, ó, elas também têm a mesma medida, elas são congruentes. E aqui, como nossa sexta propriedade, nós temos a seguinte. As diagonais de um losango são perpendiculares entre si e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos do losango.
Então aqui tem o losango, que eu já apresentei para vocês também. E aí, pessoal, essa propriedade aqui é do seguinte, ó. Em todo losango, as diagonais de um losango são perpendiculares entre si. Ou seja, se a gente traçar as diagonais, o segmento aqui vai de um vértice até o vértice oposto, o segmento vai de um vértice até o vértice oposto. Aqui onde elas se encontram, elas formam um ângulo aqui ó, de 90 graus, tá? Isso quer dizer perpendicular. Quer dizer que elas se encontram, onde elas se encontram aqui formam um ângulo de 90 graus. Além disso, ó, elas estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. Bissetriz é aquele segmento que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se elas estão contidas nas bissetrizes, quer dizer que essas diagonais aqui, ó, elas dividem o ângulo aqui, ó, em duas partes iguaizinhas, tá? Então, ela divide o ângulo exatamente ao meio, divide o ângulo ao meio, o mesmo vale para essa diagonal aqui, ó, ela divide esse ângulo ao meio e divide esse ângulo ao meio. Portanto, ó, elas são perpendiculares e elas são bissetrizes internas desses ângulos aqui. Vamos ver aqui agora, pessoal, algumas notas, ó. Primeira nota. Todas as propriedades válidas para o paralelogramo valem também para o retângulo e o losango, pois esses quadriláteros são também paralelogramos, tá? Em todas aquelas propriedades que nós vimos então que falavam do paralelogramo, elas também são válidas para o retângulo e para o losango, já que essas duas figuras também são paralelogramos, tá bem? A segunda nota, ó, é que todas as propriedades válidas para o retângulo e para o losango valem também para o quadrado, pois esse quadrilátero é também retângulo e losango, tá? Todas aquelas propriedades então, que nós vimos que são válidas para o retângulo e para o losango, elas também valem para o quadrado, já que essa figura também é retângulo e losango. E se você gostou desse vídeo aqui, lembre de deixar seu gostei. E se você gostou mais ainda, se inscreva aqui no canal, pessoal, que toda semana aqui sai vídeos novos, 2 vezes por semana. Então aqui tem muito conteúdo para você, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de deixar sua inscrição, tá bem então? Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!